Bom dia, meninos, bom dia, meninas, boa tarde para quem estiver assistindo esse vídeo também, à tarde, certo? O objetivo dessa aula hoje, dessa aula 4, pessoal, é justamente a gente estar vivendo um encerramento desse período. A gente vai estar vendo nessa aula aqui, esse conteúdo aqui de hoje, ó, o processo imperialista na África e seus impactos. Na verdade, quando a gente pensa, nono ano, no que chamamos de processo imperialista, a gente vai pensar em dois momentos na história. O primeiro momento na história é no século XV. Professor, quando ocorre esse processo no século XV? Ocorre com um negócio conhecido como colonização. Colonização. Essa colonização, pessoal, ocorre com o descobrimento do Brasil lá em 1500. Ora, professor, esse processo de colonização, quando ocorre em 1500, eu vou chamar de colonização. Mas esse processo que vocês estão vendo aqui agora, estão vendo aqui, ó, a partir do continente africano, ele ocorre já no século XIX. O que na verdade é imperialismo? Imperialismo, nono ano, é a dominação de potências mais ricas sobre os países mais pobres. Nesse caso aqui estamos falando exclusivamente do continente africano. Se você fizer uma análise dessa situação, você vai chegar à conclusão que o continente africano ele é explorado, ele é dominado desde o século, do século XV, ou bem antes disso, tá? Então, a ideia de imperialismo vai ser, na verdade, a corrida imperialista pelos países que até então já eram grandes potências europeias no século XIX, a exemplo da Inglaterra, da França, da Bélgica, Holanda, Alemanha, inclusive os Estados Unidos, para explorar mão de obra barata e farta e matérias-primas lá no continente africano e mercados consumidores dos seus produtos, uma vez que estamos vivendo aqui, nono ano, a chamada segunda revolução industrial. Aí você pergunta, professor, o que acontece aqui com essa segunda revolução industrial? Mais uma vez, pessoal, processo de exploração pela exploração. Curiosamente, o continente africano ele tem sido massacrado ao longo da história, porque dentro desse processo de colonização imperialista, eu vou ter também o que vai surgir mais adiante, que vamos chamar de Primeira Guerra Mundial. Então, os reflexos deixados pelo imperialismo lá na África vai ser, pessoal, grupos étnicos que se tornarão rivais, e serão praticamente dizimados ao longo da história, tá? Qual que é o grande interesse aqui? Matérias-primas, né? O ferro, o cobre, o chumbo, e tudo isso vai impactar naquela localidade, deixando o seu povo vivendo de extrema pobreza ou coisa parecida. Outro fator preponderante que vai fazer com que a África se torne um continente, nesse contexto aqui, extremamente machucado, é que esse processo de exploração vai trazer para os africanos mais sofrimento diante daquilo que já se vivia, antes mesmo lá em 1500. Então, nessa perspectiva, a estrutura utilizada pelos europeus na região, mais uma vez, provocará disputas internas entre grupos africanos, provocará a dominação do europeu de novo na região, ou coisa parecida. Pensando nisso, o professor Elton elaborou duas questões para vocês. Tá? Vocês podem observar aqui. Professor, e eu respondo por onde? Pessoal, vocês vão responder de acordo com o texto que o professor Elton passou lá acima, certo? A primeira questão diz o seguinte: apresente quais consequências com o imperialismo na África. O que aconteceu quando as potências europeias chegaram na África, né? O que acontece? Eu disse para vocês aí anteriormente na minha fala, certo? Que vai ser dominação, imposição, a busca de mercados consumidores, disputa entre grupos rivais na própria África, certo? Situação de miséria, enfim. Enquanto na questão 2, você vai dizer o seguinte: quais os discursos utilizados para implantar o processo de dominação no continente africano? Como isso poderia ser desconstruído na atualidade? Pessoal, o que eu quero dizer aqui para vocês? Que lá na África, os europeus alegavam que eles eram superiores, que eram raças superiores, e que o continente africano deveria se submeter ao domínio europeu. Logo,
a Inglaterra, a França, a Alemanha, Estados Unidos, eles passam a explorar a região com esse discurso vergonhoso, né? Onde teoricamente eles afirmavam que era uma raça superior e por isso deveriam ser dominados. E a segunda questão é como isso poderia ser desconstruído na atualidade. Como é que a gente pode desconstruir esse discurso? Realmente os africanos eram raça inferior? Será que a versão é de fato essa? Como é que eu poderia desconstruir isso? Como é que eu explicaria? É, como é que eu chegaria aqui agora e dizer, não, os africanos não eram inferiores como os europeus diziam e que deveriam ser explorados? Sim, não eram. E o que era então? Por que os europeus exploraram? O que significa isso? Então é dentro dessa perspectiva que vocês vão responder essa questão 2 aqui, tranquilo? Então, no mais, pessoal, agradeço a vocês pela atenção, espero que vocês tenham assistido o vídeo, esclarecendo aqui algumas questões, e a gente vai caminhando, tá? A todos um forte abraço e até nossa próxima aula.